Gurizada, o negócio é o seguinte, o Internacional surpreende, vai bancar 10 milhões de reais em parcela única, já o pagamento no mês de agosto, para ter o atacante Yuri Alberto, 19 anos, ele que está chegando do Santos. Neste vídeo, a minha opinião e um pouco dos bastidores deste negócio. Vamos lá então, o Internacional está investindo 10 milhões de reais no Yuri Alberto, atacante, 19 anos, do Santos, passagem por seleções de base, seleção brasileira pré-olímpica, estava na alça de mira também do Palmeiras. Se fala no estado de São Paulo que até alguns clubes da Europa tinham o jogador no seu radar, o Yuri Alberto, 19 anos. Ele lembra um pouco o Nilmar na sua movimentação, ele é um pouco mais alto. O Nilmar tem 1,78 m, o Yuri Alberto tem 1,83 m, mas ele lembra na movimentação um pouco o Nilmar. Tanto pode jogar como atacante, como segundo homem, seria um penúltimo atacante do Internacional atrás do Guerreiro, como também pode jogar como centroavante, como atacante. É um investimento alto, especialmente numa época de pandemia, onde se fala que os clubes estão empobrecidos, renegociação de salário, demissão de funcionário, onde se fala tudo isso, o Inter surpreende. Vai pagar e vai pagar até 15 de agosto, 10 milhões de reais. O Internacional já registrou, inclusive, o contrato, como manda a lei, na Federação Paulista. Houve um vazamento, o que desconfortou o clube. Isso eu acho que é uma bobagem. O Inter vai. O Inter talvez tivesse que fazer esse movimento público, mas o Inter vai investigar o vazamento dessa informação. Isso é uma bobagem. Isso não vai levar, é só perda de energia do Internacional. O que interessa mesmo é a chegada desse jogador e como é que isso ocorreu. E eu conversei com o presidente Marcelo Medeiros, que inclusive está em São Paulo, e que me explicou que o Internacional fez uma operação financeira. Aí tem a minha intuição, né, é que o Delcir Sonda, o padrinho colorado, está bancando este negócio. O Medeiros já havia estado em São Paulo, teve uma reunião com o Sonda questão de 15, 20 dias atrás, e aí a minha intuição, não é informação, de que o Sonda está por trás dessa negociação e que está emprestando este valor ao Internacional. O que o Medeiros me diz é que o Inter fez uma operação financeira. E aí o repórter, é claro que deduz, e buscando informações de que o Sonda está por trás deste negócio. O Inter tem que ter muita convicção nesse jogador, porque o Inter vai bancar até 15 de agosto 10 milhões de reais para ficar com 85% do passe do Yuri Alberto. É um jogador de 19 anos e vai bancar um salário que não é pequeno, 200 mil reais por mês. Se ele jogar, tem algumas cláusulas, se ele ficar 20 jogos como titular, passa a ganhar 230, um contrato que vai até julho de 2025. O Santos se manifestou indignado com isso. Informação importante que me disse o presidente Medeiros. O executivo de futebol colorado, Rodrigo Caetano, ligou para o executivo de futebol do Santos, revelando que o Inter tinha interesse e que o Inter faria uma proposta ao jogador. E que inclusive faria o registro desta proposta na Federação Paulista de Futebol, como manda a lei, como diz a regra. Então, o Santos não pode ter ficado surpreendido com isso. Bom, mas o Santos tem o direito de espernear. E o Santos até tem que fazer isso para dar uma justificativa para o seu torcedor. O Inter talvez fizesse o mesmo. E aí eu quero lembrar de um episódio, porque tem muita gente falando assim, mas o Inter já passou a mão no Sarrafiore, lá do futebol argentino, o Inter lá atrás tinha feito com o Oscar. Eu quero lembrar de um episódio que eu acho que é importante. O Internacional foi campeão da Copa São Paulo em 1998, com um bom time de futebol, que tinha o Guto Ferreira como seu técnico. O Odair jogava nesse time, hoje o técnico do Fluminense jogava nesse time, o zagueiro Lúcio, o goleiro João Alberto, e o centroavante. E o artilheiro da competição, camisa 9, Manuel. Manuel foi o grande destaque colorado, tinha o Fábio Pinto naquele time, mas o grande Clayton, mas o grande destaque colorado foi o centroavante Manuel. Ele foi o artilheiro da competição, ele fez gols decisivos e ele pintou ali no cenário nacional, ninguém conhecia aquele jogador. O Manuel não ficou no Internacional e vocês sabem por quê? Porque a direção do Internacional vacilou. Quem comandava o futebol da base do Internacional naquela época era o ex-presidente Fernando Carvalho, que não era presidente ainda em 1998, foi ser presidente depois, em 2002, e houve um vacilo da direção do Internacional naquela época. O Internacional acabou perdendo o Manuel, que foi jogar no futebol holandês, no PSV, foi jogar no PSV do futebol holandês. O Internacional perdeu o jogador, o Inter foi muito criticado à época, mas como é que perde o centroavante e tal? E o Manuel não explodiu. O Manuel não aconteceu, como surgia ali com 17, 18 anos.
Quem me garante que o Yuri Alberto não pode acontecer o mesmo? O Inter pode fazer um grande investimento, 10 milhões de reais, 200 conto por mês para o jogador de salário, e o Yuri Alberto não acontecer. Mas o Inter tem muita convicção. É um jogador que ele tem algumas características do Nilmar. Calma, gente, eu não estou dizendo que ele é o Nilmar. Eu estou falando de características. Ele é um jogador delgado, um jogador magro, um jogador de velocidade, que busca o jogo atrás, que tem força na conclusão. Talvez o Nilmar tenha um pouco mais de velocidade que ele, até porque é menor. O Nilmar tem ali 1,78, 1,79, e o Yuri Alberto tem 1,83, ele é um pouco maior, mas ele tem a velocidade, a arrancada, quando a gente vê ele jogando com a seleção brasileira pré-olímpica, quando a gente vê ele com o Santos, a arrancada dele, o drible dele, lembra muito o Nilmar. É, pelo menos, a minha impressão, longe de estar dizendo que o Yuri Alberto é um novo Nilmar. Jogador de 19 anos, que o Inter tem muita convicção e por isso vai fazer um investimento. Bem, mas como é que o Inter arruma dinheiro? Já disse aqui, né? Operação financeira e, na minha opinião, o Sonda, o Inter não vai dar publicidade a isso, eu acho que o Sonda está por trás deste negócio. Mas como é que um clube que tem dificuldade financeira? Gente, qualquer empresa do mundo e do futebol não é diferente, sabe o que é despesa e o que é investimento. Uma coisa é despesa, outra coisa é investimento. Bom, o Yuri Alberto poderá se tornar uma grande despesa para o Internacional ali na frente. Nós veremos isso. E aí o Internacional terá de ser criticado. Olha, como é que pode? Botou 10 milhões de reais, quando a gente fala o número 10 milhões de reais, ele é um impacto, né? Mas ele é 1,5 milhão de euros. A gente está vendo jogadores qualquer aí ser negociado por 7, 8, 9 milhões de euros. O Inter está bancando, o Inter está monitorando o jogador, tem lá os seus observadores, tem todo o seu centro lá que monitora os jogadores e tal, que acerta e que erra, que trouxe o Arangues alguns anos atrás e que trouxe o lateral esquerdo Natanael, que até agora não justificou o investimento e que agora está trazendo, alguns dias atrás, o Jussa do Oeste. Eu acho que o Yuri Alberto tem mais chance de dar certo do que o Jussa. Até um custa 50 mil por mês e não custou nada de investimento. Eu acho que talvez é muito mais fácil explicar o Yuri Alberto, jogador de seleções de base, do que o Jussa, 50 conto por mês e que o Inter não gastou nada como salário. Se esse jogador chegar aqui e tiver motivação e o Kudê tem um olhar diferenciado para a base, para jogadores jovens, ele está mostrando isso nessa curta passagem aqui por Porto Alegre, que ele já tem, por enquanto é curta, é de janeiro até junho, 6 meses, sendo 2,5 de futebol. Se esse jogador chegar aqui motivado e o Kudê souber dar um aproveitamento, esse jogador tem tudo para dar certo e para lá na frente render para o Internacional uma grande negociação. E me parece que a tendência é isso. Esse jogador tem virtudes. Ao contrário do Jussa, esse jogador a gente vê virtudes nele, a gente vê que esse jogador tem potencial. Eu acho que o Internacional acerta em fazer esse investimento. É arriscado? É claro que é arriscado. O Internacional pode pagar um grande mico, ficar com um contrato de 5 anos pagando 200 mil por mês, mas não me parece que este seja o caso. Eu estou na linha de que este investimento foi saudável. Este investimento a ser confirmado, porque ainda há uma brecha para o Santos fazer uma proposta, o jogador aceitar, o que não é nada provável, mas não é impossível. Eu estou na linha de que este é um bom investimento e de que esse jogador a curto prazo, já este ano, vai render frutos para o Internacional. Esse jogador tem potencial para ser titular do time, para ser o penúltimo atacante, disputar ali com o Thiago Galhardo e ser talvez um reserva para o Paulo Guerreiro. Acho que o Inter fez um bom negócio, arriscado, em época de pandemia, mas um clube de futebol, como uma empresa, não pode ficar estacionado, parado, esperando a pandemia passar para depois tentar se reagrupar. Correr riscos, isso também faz parte de gestão, também faz parte de um clube de futebol, e o Internacional, me parece, está qualificando o seu grupo e olhando para um bom negócio ali na frente. Feitoria gurizada, vai um abraço.